Hoje aqui no Projeto Eleições do portal NG Plus, nós vamos conversar com o candidato a governador pelo PSL, o comandante Moisés. Comandante Moisés, obrigado pela sua presença aqui no portal NG Plus, no Projeto Eleições. Para você, qual é a maior necessidade de Santa Catarina? Eu percebo que Santa Catarina tem demandas que vários organismos estão hoje apresentando, são muito idênticas a toda a região. Por região do estado, são idênticas. Infraestrutura, especialmente, é a maior demanda. Eu participei recentemente de reuniões da FACISC em Florianópolis, ontem pela manhã, e o que foi lançado aqui hoje em Criciúma também, ontem à noite, perdão, da mesma forma, as necessidades regionais, elas estão em percentuais muito parecidos com as necessidades que tem para todas as outras regiões do estado. Infraestrutura é o primeiro ponto, que de um modo geral as empresas que visam desenvolvimento, visam estar bem no mercado, conseguir transportar, escoar a produção, elas pedem que o estado interfira na infraestrutura viária, aeroportuária, de transportes, ferroviária, etc. Depois vem a questão da carga tributária, que é extremamente elevada e também não é justa. O Estado abre mão de muitas receitas, por exemplo, isentando produtos com baixa essencialidade e deixando de tributar, de valorizar inclusive o produto local, fomentar, o crescimento das regiões, dos pequenos negócios. Então o Estado tem que ter um olhar para uma política mais justa tributária. E uma das reclamações também seguida da segurança pública, naturalmente, é a questão da governança estadual. O Estado tem muita dificuldade em apresentar para o cidadão a segurança, a saúde e a educação de qualidade por conta de uma estrutura muito grande, todos têm indicado isso, E isso é o que a gente diagnosticou quando construímos o nosso plano de governo. Então todas as demandas que eu encontro hoje socialmente, elas vêm coincidir com o que a gente já tinha colocado no plano de governo. Em relação à infraestrutura que você comentou, e realmente o Voz Única mostra quase 50%, cerca de 50% da necessidade do Estado é infraestrutura. No Sul eles elencam alguns pontos como a rodovia de Tubarão, passa por São Ludgero também, aeroporto de Jaguaruna, ampliação. Qual dessas bandeiras o senhor acha em infraestrutura no Sul é mais necessário para a gente conseguir avançar ainda mais? Eu acredito que o que tem ceifado a vida de muitas pessoas, eu acho que isso é premente, é a viária, é principal, a infraestrutura rodoviária, porque não só uma questão empresarial, de mercado, de desenvolvimento, mas também de segurança das pessoas, que envolve vidas. Eu, como bombeiro militar, que fui por mais de 30 anos, eu percebi que as nossas respostas são sempre principalmente voltadas ao trauma, ao atendimento pré-hospitalar em rodovias não duplicadas, em rodovias servidas de acostamento ruim, de má sinalização. E a gente observa que o Estado tem caminhado muito mal nesse sentido. Os problemas que havia há 30 anos, eles continuam existindo hoje. Então, o Estado tem que, de fato, cumprir parcerias público-privadas para fomentar essa atividade e não só para contribuir com a segurança do cidadão, que envolve vidas, mas também para promover o desenvolvimento, gerar emprego e renda. Sendo segurança pública a área do senhor, o senhor falou que é bombeiro militar, qual é a política que o senhor imagina para a área de segurança pública, tendo em vista que a gente tem praticamente o mesmo efetivo, ou até menor, alguns municípios, do que tinha 15, 20 anos atrás? Perfeito. Eu, quando ingressei na Polícia Militar, à época, que hoje bombeiro é uma instituição separada da PM, mas à época era uma instituição só. Em 1987, a PM tinha cerca de 13 mil homens, aproximadamente, e hoje ela tem 10 mil homens. Então, essa conta não pode fechar, porque a criminalidade aumentou, a população aumentou, o número de organizações policiais aumentaram em várias cidades do estado. Então, há necessidade de implementar a contratação de efetivos, tanto para a polícia, IGP, Instituto Geral de Perícia, Sistema Prisional, para a Polícia Civil, para a PM e também para os bombeiros. E a gente enxugando o Estado, sobra dinheiro, sim. Eu costumo dizer, comparar o orçamento, por exemplo, das Secretarias de Desenvolvimento Regional, que hoje são as agências, as ADRs, elas têm um orçamento idêntico ao orçamento do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, que tem mais de 2 mil homens. Então, daria para fazer 2 bombeiros no Estado, se a gente pensasse, é óbvio que não se investiria num ponto só, mas é uma das necessidades também, enxugar, eliminar essas estruturas que não dizem para que vieram e não respondem aos interesses do cidadão. O candidato a presidente do PSL, Jair Bolsonaro, defende bastante as escolas militares. O Sul, a região de Criciúma, clama por uma escola militar ao governo do Estado. O governo do Estado já sinalizou algumas vezes que é possível, mas nunca um movimento efetivo. O senhor é a favor das escolas militares e faria algum movimento nesse sentido?
Eu sou a favor na dose certa, exatamente como você colocou. O Sul clama, então há demanda, por que não fazer? Não havendo demanda, não se faz. E o modelo, há que se também contemplar um pouco, como é uma escola pública, contemplar também o cidadão, aquele que não tem o filho só de policial militar, tem que haver, de fato, um percentual maior de entrada, quiçá talvez meio a meio, ou até eventualmente totalmente pública, de fato, com acesso público, que os filhos de militares também podem concorrer em condição de igualdade. Mas é um modelo que tem demonstrado excelentes resultados, especialmente no vestibular, em concurso. Então, baseado nisso, por que não fazer? Faríamos sim. Pesquisas mostram que cerca de 70% dos possíveis estudantes de ensino médio em Santa Catarina, na idade escolar de ensino médio, não estão frequentando ou entram e saem do ensino médio. Como fazer esses estudantes ficarem no ensino médio, concluírem o ensino médio? Então, esse é um grande desafio das nossas propostas para a educação. E cerca de 40% dos estudantes que saem do ensino médio, especialmente do ensino técnico, que é uma das alternativas que a gente tem para manter o jovem também, atraí-lo para o ensino médio, é sair profissional. E o ensino técnico ele não está a par e passo com as demandas do emprego lá fora. 40% deles não trabalham naquilo que se formaram. Então, nós entendemos que o ensino técnico ele tem que ser atrativo, dispor de tecnologia, de ambiente favorável à permanência do jovem, do adolescente ali, e ele também ser um local onde o jovem possa escolher a formação que ele vai ter, que seja útil para a vida dele, inclusive profissional. Eu penso que esse é o caminho para manter o jovem no ensino médio, na escola e evitar o abandono e a evasão escolar. A região de Criciúma não tem hospital público. Nós temos o Hospital São José, que é um filantrópico e atua nessa área pública. O senhor defende um hospital público também na região de Criciúma ou ajudar o Hospital São José? Como o senhor pensa na área da saúde e tentando regionalizar essa questão? Eu tenho rodado o Estado e comparando algumas experiências com o resultado dos hospitais públicos. Algumas organizações sociais, nem todas, obviamente, que cada resposta tem que ser, mas algumas que estão em hospitais, elas têm uma resposta muito boa em relação ao hospital 100% público. Portanto, eu já fui mais publicista. Hoje, eu penso que as parcerias público-privadas são bem-vindas e a gestão ela tem que ser melhor para o cidadão. Não é o modelo, seja público ou privado. Portanto, nós apoiaríamos, sim, investimentos públicos do Estado. Acho que o Estado participa muito pouco e consome, os hospitais públicos estaduais consomem a maior parte dos investimentos em saúde e se você comparar com o investimento nos municípios, mas os resultados não são, o número de atendimentos não é tão grande quanto se tem em cada localidade. Então, penso que a parceria é importante e a gente faria parceria público-privada para ajudar esses hospitais. O candidato Jair Bolsonaro lidera as pesquisas já faz mais de um ano. Mas em Santa Catarina, a sua candidatura está crescendo. Como fazer o apoio que Jair Bolsonaro tem em Santa Catarina transferir para o senhor? Nós temos que vencer a invisibilidade. Eu tenho 7 segundos de TV, por isso eu não perco essas oportunidades. E a gente conclama todos a curtir a nossa página no Facebook, que é Comandante Moisés, curtir ou seguir, conhecer os nossos conteúdos e a partir daí, essa estratégia é uma estratégia midiática de web, de WhatsApp, de compartilhar os conteúdos, que a gente vai atingir o maior número de pessoas. Todas as pessoas com as quais eu tenho contato, elas têm declarado voto, têm sido convencidas de que a gente representa uma renovação para Santa Catarina e naturalmente, e como a minha campanha é muito recente, colar com o Bolsonaro demanda tempo. As pessoas nem sabem que o Bolsonaro tem um candidato ao governo em Santa Catarina. Você sabe, as pessoas que estão mais envolvidas com a política, que trabalham com a imprensa, sabem, estão sempre acompanhando as notícias, mas a maioria da população catarinense não sabe. Isso vai refletir, sim, no resultado das urnas, com esses 40%, 50%, 60% de indecisos, quando eles tiverem que votar. Eles vão procurar quem? Vão procurar uma renovação, que essa é a demanda populacional hoje, e a gente vai ser encontrado como uma das alternativas, eu tenho certeza disso. Pode até não aparecer hoje nas pesquisas, mas vai aparecer nas urnas. Nós temos aí cerca de 45 segundos para concluir, para que o senhor converse com os nossos internautas da Inger Plus e possa pedir o voto também. Então, é isso aí. Eu peço de novo para que curtam o Comandante Moisés no Facebook, acompanhem as nossas páginas, todas as nossas notícias, ali tem o conteúdo da nossa campanha. Eu sou o Comandante Moisés, candidato ao governo junto com a Daniela, de Chapecó, uma mulher, uma batalhadora, advogada, produtora rural.
e nós estamos sozinhos aqui com o PSL em Santa Catarina, sem coligações, para fazer uma Santa Catarina um Brasil melhor, e precisamos eleger Jair Bolsonaro em primeiro turno, no dia 7 de outubro. Temos um senador, que é o Lucas Esmeraldino, senador do Bolsonaro em Santa Catarina, 177, e toda uma vasta nominata de federais e estaduais. Eu conto com a consciência do eleitor para votar, de fato, na mudança. Não há meia mudança, nós temos que mudar tudo em Santa Catarina e no Brasil. Muito obrigado. Agora aqui no Projeto Eleições vamos conversar com o candidato a senador pelo PSL, Lucas Esmeraldino. Lucas, obrigado pela sua presença aqui no Projeto Eleições do portal NG+. Por que o Lucas é diferente como candidato a senador? Obrigado mais uma vez, é sempre uma satisfação estar aqui com você, é a segunda oportunidade. E nós do PSL agarramos todas essas oportunidades porque não temos tempo de TV. 5 segundos para os senadores, 7 para o nosso comandante Moisés. Por que agarrei essa oportunidade? Porque acho que sou diferente? Não, eu acredito que eu sou diferente, eu tenho certeza disso. Sou o senador mais jovem concorrendo junto com um amigo que aqui por Santa Catarina também concorre, da Rede de Sustentabilidade. Se eleito for, vou ser o senador mais jovem da história do Brasil. E a minha principal missão hoje, como candidato ao Senado, é ser o braço direito de Jair Bolsonaro no Senado Federal. Jair Bolsonaro precisa de deputados federais eleitos e também de senadores eleitos para ter governabilidade e fazer a mudança que tanto o nosso Brasil precisa. Então, essa é a minha primeira função como senador da República, é ser o braço direito e a conexão de Jair Bolsonaro com Santa Catarina. A gente sabe que o senador representa os interesses do Estado e entre 81 você tem que ter uma bandeira para defender, tem que ter algo para se destacar no meio desses 81 senadores, dos quase 600 parlamentares que a gente tem. Qual seria a bandeira do Lucas lá no Senado? Tem várias bandeiras que a gente pode linkar, mas se eu fosse colocar uma principal, é a defesa da família, que puxa vários links como educação, saúde, enfim. Mas essas bandeiras, Jair Bolsonaro já defende. Como serei um braço direito de Jair Bolsonaro no Senado, não vou me esforçar muito porque o executivo, o presidenciável já tem as mesmas características que eu tenho e os mesmos pensamentos, os mesmos ideais. A minha principal guerra dentro do Senado, minha principal defesa vai ser um novo pacto federativo. Ontem a gente participou de uma reunião da FACISC em São José e também em Criciúma, e as demandas são gigantes, principalmente na infraestrutura, na saúde. E um novo pacto federativo, ele já existe, nós temos que rever ele. Temos que deixar mais dinheiro no nosso município, nós temos que deixar mais dinheiro na nossa bela Santa Catarina. Hoje vai em torno de 63% dos nossos impostos para Brasília. Isto chega a ser, no mínimo, estranho, porque logo após o nosso dinheiro ir para Brasília, os nossos vereadores, os nossos secretários municipais fazem projetos para ir novamente a Brasília, então eles gastam uma grande quantidade de dinheiro nosso, de você, eleitor, para ir buscar um dinheiro que já é nosso. Então tá estranho. Esse mecanismo, essa forma de fazer política antiga, retrógrada, tem que acabar. O novo pacto federativo tem que acontecer para que o dinheiro fique no nosso município. E nós não precisamos ir com pires na mão, buscar o dinheiro que já é nosso. Então tem que inverter essa maneira de fazer a política. O dinheiro, em vez de ficar em Brasília, fica no município e também fica no estado. Hoje fica em torno de 13% no município e algo que seria muito positivo é ficar em torno de 30% no município, 25% no estado de Santa Catarina. E aí sim, não precisa ser da noite para o dia, Nico. Então pode fazer de uma maneira escalonada, fazer uma programação, e o nosso presidenciável, isso foi o meu primeiro pedido para o Jair Bolsonaro, e ele sabe que, se eleito for, desde o primeiro dia que eu subi na tribuna do Senado,
eu vou falar do Pacto Federativo até que ele seja refeito. A mesma pergunta que eu comentei anteriormente com o comandante Moisés. Bolsonaro está muito bem em Santa Catarina. Como catalisar esses votos do Bolsonaro para o Lucas? Estamos trabalhando faz 6 meses à frente do PSL. Sou presidente do PSL em Santa Catarina e estamos empenhados com um novo projeto para Santa Catarina. Muito mais do que colar no Jair Bolsonaro, nós somos os representantes do Jair Bolsonaro e a gente espera que as pessoas, ao procurar o seu candidato, enxergue que em Santa Catarina existe um time do Jair Bolsonaro. E esse time está alinhado com os seus ideais e com suas propostas de mudança tanto para Santa Catarina quanto para o nosso Brasil. E ao longo dessa caminhada, Nicolas, que foi 5 meses, que a gente fez história em Santa Catarina, o PSL hoje tem 180 executivas, homologadas 120. Somos referências, o PSL em Santa Catarina é referência nacional. Isso muito orgulha a nossa executiva estadual e hoje a gente está auxiliando alguns estados, até na sua campanha, tanto do Amazonas, de Roraima. A gente tem uma ligação muito forte e o PSL não é uma coisa forçada, ninguém está caindo de paraquedas. Todo mundo já é Bolsonaro muito antes do Bolsonaro se tornar um mito. O Bolsonaro tem essa quantidade de votos no país, que as pesquisas mostram. Você teve esse crescimento muito grande no estado, mas mesmo assim o PSL de Santa Catarina buscou uma candidatura própria. Por que não fez uma coligação como presidente do partido que o senhor é? Tanto aqui em Santa Catarina, eu como presidente, e o Jair, como também o candidato a presidente da República, ele fez várias conversas com outros partidos, não com partido, mas com pessoas, e não chegaram no entendimento. A mesma coisa aconteceu em Santa Catarina, tive que conversei com vários partidos para tentar um entendimento de plano de governo, de ações. Não encontrei em nenhum partido uma esperança para Santa Catarina. E com os nossos eleitores, as pessoas que estão muito tempo, são pessoas que não estão envolvidas com política. O cidadão de bem que quer uma mudança, e o nosso partido escutou essas pessoas. Essas pessoas que indicaram o Lucas para ser o presidente do PSL, que indicaram o comandante Moisés para ser o candidato a governo, o Lucas ao Senado, representando Santa Catarina, também pediram chapa pura. Por que chapa pura? É uma chapa que não deve nada para ninguém e vai conseguir entregar para Santa Catarina a mudança de verdade. É o único partido que vem de chapa pura e consegue fazer uma nova política, uma política diferente. Foi o que tu falou no começo do programa. Por que você é o diferente? Porque a gente está unido com pessoas de bem e pessoas que realmente querem uma mudança para Santa Catarina. E essa mudança, ela tem que ser por inteira. Não existe meia mudança. A gente, provavelmente no próximo ano, independente de quem for o presidente, vai voltar ao assunto de reforma previdenciária. Qual seria uma reforma na área da Previdência ideal para o senador Lucas Esmeraldino? Então, Nicolas, a reforma da Previdência é um assunto gigante, que não dá para conversar em um programa tão rápido como esse nosso. Mas tem alguns pontos dentro da reforma da Previdência que eu não concordo, né? Não concordo. Eu acho que a reforma da Previdência que está pronta para ser votada, não corresponde aos anseios da população, da grande maioria. Ela vai ter que ser revista e eu, como senador, com certeza vou me debruçar sobre ela, vou conversar com a grande maioria da população, através das minhas mídias sociais, das minhas redes, vou fazer um canal aberto para tentar fazer uma reforma da Previdência que realmente atenda ao anseio da grande maioria. Candidato, nós temos aí 50 segundos, então, para você conversar com os nossos internautas e fazer pedir o seu voto. Obrigado mais uma vez, Nicolas. Com grande satisfação que venho até você pedir o voto para o time de Jair Bolsonaro em Santa Catarina. O PSL, o 17, tem um time hoje que traz esperança, é o time que representa a mudança de verdade. Temos nosso capitão Jair Bolsonaro como presidente, número 17, nosso comandante Moisés aqui em Santa Catarina com o número 17, eu
que estou aqui falando com vocês, o senador do Bolsonaro, número 177. Em cada região temos os nossos candidatos a deputados estaduais e federais. Escolham a melhor opção dentro do 17 e que Deus abençoe a todos. Você tem ideia do que faz uma universidade? Universidade é conhecimento, é formação acadêmica, pesquisa, inovação, integração, debate, solidariedade. É inclusão social, digital, real. É desenvolvimento de ideias e de tecnologia. Um lugar para ver o mundo com outros olhares. Universidade é lugar de pessoas, gente que sonha e realiza. Um lugar que promove uma das melhores coisas que a humanidade tem: usar sua inteligência para melhorar o mundo. Universidade é lugar de despertar talentos, lugar de promover sorrisos, pensar num mundo novo, um lugar construído de forma coletiva, uma espécie de protótipo do amanhã. Universidade é experiência, uma experiência de vida e uma experiência viva. Viva a Unesc, há 50 anos, a nossa universidade. Aqui no portal NG Plus, no projeto Eleições, agora nós vamos conversar com o candidato a deputado federal pelo Progressistas, Leodegar Tskoski. Leodegar Tskoski, você já foi deputado federal, você já foi deputado estadual. Qual bandeira que você defende na eleição de 2018? Boa tarde. Boa tarde. Dois focos, um Brasília, o outro mais especificamente Santa Catarina. Em Brasília nós precisamos pensar nas grandes reformas que o Brasil necessita. Reforma política, o sistema político atual esgotou, nós precisamos de uma reforma política profunda, precisamos pensar no fim da reeleição, que é um sistema que não deu certo, mandato de 5 anos, eleição geral no país a cada 5 anos de vereador a presidente da República, acabar com esse número excessivo de partidos, criar um mecanismo limitador, que já tem aí as cláusulas de barreiras para 5, 6 partidos é suficiência no Brasil. Uma reforma tributária, uma reforma fiscal, para que o dinheiro que vai a Brasília, ele não precisa ir a Brasília. O estado de Santa Catarina é o 7º arrecadador no Brasil e 22º na busca dos recursos. O recurso tem que ficar aqui, tem que ficar no estado, no município, e não ficar o prefeito indo a Brasília atrás de emenda parlamentar, que também, a emenda também é um balcão de negócio do Palácio do Planalto com o Legislativo, com o Congresso Nacional. Então o dinheiro tem que vir para cá e não ir para Brasília, que é esse passeio, porque nesse passeio nós perdemos muito. Uma reforma previdenciária justa, isso em Brasília. E aqui nós temos 2 focos. A minha especialidade profissional é mais na linha de infraestrutura. Então eu tenho inúmeras rodovias aí que eu fui engenheiro, como engenheiro de pavimentação, por exemplo, a Serra do Rio do Rastro, eu trabalhei na coordenação dos trabalhos de pavimentação da Serra do Rio do Rastro. Depois tem inúmeras outras obras estaduais de Praia Grande até Garopaba como engenheiro. Depois, na condição de secretário de Estado, também exercemos aí, buscamos recursos para o programa BID 4, que foi 400 milhões de reais na área de infraestrutura, que nos últimos anos aí, últimos 10 anos praticamente, foi o grande programa rodoviário para Santa Catarina. O senhor comentou em relação à Serra do Rio do Rastro, a gente costuma, inclusive, relatar aqui na NG Plus, deslizamentos, fechamentos. Por que a Serra chegou a esse ponto? A pavimentação ocorreu a conclusão em 1986. Aliás, o ano que eu fui eleito no meu primeiro mandato. Em 86, a obra foi concluída e deveria ser montado um programa de manutenção anual na pista, porque ali são placas de concreto, e com a erosão, enfim, essas placas aí, grande parte delas já estão danificadas, estão quebradas,
tem que refazer muito a drenagem ao longo de toda a via e principalmente a remoção nas encostas das rochas, enfim, de todo o talude que está instável. Tem que montar um programa de ou remover ou criar um processo de fixação, que seria por telas, enfim, por mecanismos técnicos que já tem até um projeto. Mas, infelizmente, nesses 30 anos aí, pouco ou quase nada foi feito de manutenção correta para que esses problemas venham a ocorrer e pode até ocorrer uma fatalidade aí maior e vir a romper um pedaço da rodovia. O Jorge Boeira desistiu da candidatura agora em julho. Você foi tomado de surpresa quando o PP, o progressista, chamou: Leodegar, precisamos de ti agora? O deputado Boeira, que fez um grande trabalho na Câmara Federal, trouxe benefícios importantíssimos aqui para o sul do estado, ele desistiu e ele anunciou no dia 28 de julho, na convenção do partido, que ele pretendia ir para a majoritária e que não queria mais ser deputado federal. E aí começou o corre-corre para achar um substituto. E foram feitas várias tentativas de nomes para ocupar esse espaço, que é do partido. O partido tem eleito na sua história recente sempre um federal, até 2, 3 estaduais aqui no sul. E no Dia dos Pais, finalmente ele me ligou e outras lideranças me ligaram dizendo: o Sul está sem um candidato federal no Partido Progressista e tu tens que ir. E aí começou o trabalho. No dia seguinte eu, decisão com a família, aceitei, enfim, é um processo realmente muito curto. Eu vou fazer uma campanha de 45 dias no total, porque minha campanha começou no dia 14 de agosto. E, é claro, isso cria uma dificuldade, porque o meu nome já está há 10 anos fora do cenário. Em 2006 foi a última disputa, mas o clima está muito positivo, a receptividade muito boa, e eu acredito que possa vir a repetir o mandato do deputado Boeira. Hoje o Sul tem 3 deputados federais: Ronaldo Benedetti, Jorge Boeira, Giovânia de Sá. O que o Leodegar Skoski faria diferente, ou o que eles não fizeram que o Leodegar Skoski faria pelo Sul? Bom, eu estava falando antes o que eu pretendo fazer aqui em Santa Catarina. Eu falei na questão de infraestrutura. Então, em infraestrutura nós temos inúmeras ações que precisamos desenvolver. Eu fui um dos responsáveis na 2001 pela a construção do Aeroporto Regional Sul em Jaguaruna. Ali foi um estudo técnico, enfim, foi escolhido aquele sítio tecnicamente. Agora, o aeroporto de Jaguaruna, ele pode se transformar no aeroporto de carga. Ele pode ser uma referência no sul do Brasil como aeroporto de carga e também trazer riqueza e desenvolvimento para aquela região e para o sul do estado. Nós precisamos que o porto de Imbituba se transforme efetivamente um porto na logística nacional. E falta um item ali, falta a ferrovia. A Tereza Cristina ela tem que estar ligada à malha ferroviária nacional. O Porto de Imbituba tem que estar ligado nessa logística, como também o Porto de Itajaí, Navegantes que não tem ferrovia, para que possamos tornar esses portos efetivamente competitivos. E depois temos muitas ações ainda na área de infraestrutura. Por exemplo, a nossa cidade de pequeno porte em Santa Catarina não tem recebido a devida atenção da Casan e da própria estrutura do município quanto ao tratamento de esgoto. Isso é um mal. Nossos índices de cobertura de esgoto em Santa Catarina são os piores do Brasil. Só para a gente finalizar os 7 minutos, mais 15 segundos para você conversar com os nossos internautas. Bom, eu agradeço. Eu teria que conversar também sobre outro ponto, que é o social, a educação, a saúde, enfim. Mas eu agradeço a oportunidade e espero estar em Brasília representando o nosso sul do estado e peço ao eleitor: vote consciente, escolha o melhor. Vamos garantir uma boa representatividade em Brasília.